Oi, meu nome é Malek, bem-vindo de volta ao canal. E hoje eu quero falar de avaliação de empresa, né? Porque é o seguinte, você com certeza já caiu nesses clickbaits aí de vídeo de 5, 10 minutos, fala como analisar uma empresa. E aí o cara começa a falar de uns indicadores, ele não fala nada com nada, nada que faça muito sentido, nada que você consiga usar na prática, é um bando de coisa bem genérica, de forma que parece que ele está falando algo que ele sabe, quando na verdade ele está falando um bando de obviedades ou então coisas que não são aplicáveis, tá? Então, realmente, um pouco de saco cheio desse papinho, eu resolvi então fazer uma série de vídeos onde a gente vai fazer o valuation da Disney, tá? Walt Disney Company. Acho que é uma daquelas empresas também que é impossível você nunca ter ouvido falar. Todo mundo conhece e tudo mais. E eu acho que nesse momento ela vem de uma queda, pode fazer bastante sentido a gente analisar, então acho que vai ser bastante útil. E qual que é a ideia dessa série, tá? Eu vou literalmente passar por todas as etapas e vou filmar tudo que eu estou fazendo, tá? No processo de valuation e de análise de investimento. Então isso aqui vai ser algo realmente útil e prático, tá? Então eu ainda não organizei muito bem qual vai ser a ordem dos vídeos, mas vai ser uma minissérie. E a ideia é que, se você viu o meu valuation do Uber, né, que foi um vídeo gigantesco, a ideia é não fazer vídeos tão longos e quebrando em partes. E eu literalmente vou mostrar cada conta que eu estou fazendo enfim, não são coisas que eu inventei, tá? Isso são modelos provados de valuation e é assim que se faz, né, academicamente e na prática é dessa forma que se analisa o investimento. Então, nesse vídeo, a gente vai falar de custo de capital. E o que é isso? Risco. Vamos lá. Esse vídeo vai ser sobre análise dos riscos da companhia, tá? Então, vamos começar. Vamos analisar os riscos da empresa Disney. Então, quando a gente fala de risco, tem dois riscos, tá? É o seguinte, o risco que a gente corre como acionista é chamado de custo de capital próprio, ou então custo de capital do acionista, e tem essa sigla CAE. Por que CAE? Tá? É uma sigla em inglês, que seria Cost of Equity, ou seja, custo dos acionistas. Esse é o risco que a gente corre como acionista. Tá? E tem um risco que a gente não corre como acionista, que é o custo de capital de terceiros, ou KD, em inglês Cost of Debt. Tá? E por quê? Você como acionista, digamos que a empresa vá à falência e quebre amanhã. Você obviamente vai perder todo o seu dinheiro, mas você não vai ficar devendo os credores, tá? Ou seja, os bancos. Você não vai ficar devendo, tá? Você tem uma lei que resguarda o acionista disso. Já os donos da companhia de fato, os controladores, vão ficar devendo. E aí, enfim, pode dar um monte de problema para ele, mas a gente não. Então esse risco a gente não tem. O nosso risco é o custo do acionista e o outro risco é o custo da dívida, tá? Que é o custo de terceiros. Só que como a gente vai analisar uma companhia, só que eu gosto de pensar quando eu avalio o investimento como se eu estivesse comprando a empresa inteira. Então, apesar da gente na prática só correr o risco 1, o KE, a gente aqui vai analisar os dois riscos. E o que a gente faz com isso? Essa fórmula que está aí, WACC, é em inglês para Weighted Average Cost of Capital, ou seja, é uma média ponderada de riscos. Tá? Então é a média ponderada do risco de capital próprio com o risco de capital de terceiros. O que a gente vai fazer aqui eu vou mostrar como calcular cada um desses e a gente vai chegar, e ao invés de eu ficar aqui te falando, esses são os riscos, você já viu isso, a gente vai botar em prática e vai falar, o risco é esse, e vai dar um número para isso, vai quantificar o risco, tá? É obviamente que existem aqui fatores subjetivos, como eu vou mencionar, mas risco é quantificável, tá? Esse negócio de ficar de papinho, esse é o risco, esse é aquilo, cara, quantifica. Não, beleza, você pode dar o papinho, mas, cara, vai lá e quantifica o risco. Quanto que é o risco? Entendeu? Então, a gente vai ver isso. Né? Como é que se calcula isso? Vamos lá, o risco de capital próprio é dado pela essa forma, tá? Taxa livre de risco mais beta vezes RP. Que desgraça é isso, né? Vamos lá. A taxa livre de risco é a taxa básica da economia, tá? De longo prazo. Ou seja, é o investimento com menos risco possível na economia. Existe alguma coisa desse tipo? Não. Por que não? Vamos lá. Você pode ver aqui que eu estou falando que a taxa livre de risco é 1,4%, que é a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos. Legal. É impossível que o governo dos Estados Unidos te dê um calote? Não, é possível. A chance é muito baixa. Esse é o investimento mais seguro possível no mundo, tá?
E, de novo, a gente está falando dos Estados Unidos porque a gente está investindo numa empresa de lá. Se fosse no Brasil, a gente usaria o risco Brasil, tá? Mas a gente está falando de Disney, então o risco dos Estados Unidos. Enfim, é só para preciso ponderar isso, tá? Que não é totalmente livre de risco, existe uma chance minúscula do governo americano de calotear, mas existe. Mas ok, taxa livre de risco então é o quê? É um investimento de 10 anos nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente investe em ações para longo prazo, tá? Não é para a semana que vem. Isso é uma coisa óbvia. Então, legal. O que é o beta? O beta, ele é uma medida de risco para ele quer quantificar o risco da sua empresa com relação ao benchmark, ou seja, qual é o risco da Disney comparado ao risco do S&P 500. Ou seja, uma empresa com beta 1, ela tem o mesmo risco que o S&P 500. É o risco médio da economia. Uma empresa com beta 1,5, ela é 50% mais arriscada do que uma empresa normal do S&P 500. Uma empresa com beta 0,5 é uma empresa muito segura, metade do risco de uma empresa convencional. Tá? E o ERP é uma sigla para Equity Risk Premium. E o que isso daqui significa? Basicamente é o prêmio de risco ao investir em determinado país. Ou seja, ao invés de eu emprestar dinheiro para aquele governo, eu estou investindo em ações daquele país, entendeu? Ou seja, o que significa um ERP de 4,72 nos Estados Unidos? Significa que eu preciso ganhar no mínimo 4,72 a mais do que a renda fixa nos Estados Unidos para investir em ações. Tá? Esse é o prêmio de risco. Então eu não invisto em ações se eu estiver ganhando menos do que 4,72 acima da taxa livre de risco. Tá? Basicamente é isso. Então legal, a gente já tem a taxa livre de risco e a gente tem o ERP. Falta achar o beta. Vou fazer um pouco mais de trabalho. Vamos lá, vamos descobrir o beta. Calma aí. Para descobrir o beta, a gente tem essa fórmula dada aqui. Beta igual beta desalavancado, vezes 1 mais, até parênteses, 1 menos alíquota de imposto, vezes endividamento, blá, blá, blá. Parece complicado, mas não é. Vamos lá. A primeira vez que você está vendo isso, pode parecer um pouco complicado, mas não é assim não. O beta desalavancado, ele é o seguinte. Basicamente, você tem várias formas de computar o beta. Tá? A fórmula que eu vou te ensinar agora é construindo o beta de baixo para cima. Tá? É bottom-up beta. É a fórmula de calcular isso aqui. Tem outras formas. Você pode avaliar a volatilidade do ativo ao longo do tempo e fazer um beta disso. Eu não gosto, acho péssimo, tá? Porque primeiro que a grande maioria das ações, não a grande maioria das ações, mas muitas ações, sei lá, fizeram IPO há menos de 2 anos. E aí, você não tem dado nem para fazer essa regressão, entendeu? Essa análise estatística, então é ruim. O que eu gosto de fazer é o seguinte, o que é um beta desalavancado, tá? E o que é um beta setorial? É o seguinte, você pega um apanhado de empresas daquele setor, nesse caso aqui o setor de entretenimento, tá? Que é o setor da Disney. Enfim, empresas podem ter mais de um setor, nesse caso a Disney só tem um setor, vamos focar nisso. Você pega um apanhado de empresas, 150, 200, 300 empresas, e faz uma regressão com todas elas. E aí você trabalha com a média, tá? E isso aqui é a regra dos grandes números, tá? Na estatística, quando você tem uma cacetada de número, a média funciona, tá? Que você elimina, enfim, coisas não recorrentes e tudo mais. Então é uma forma muito mais inteligente. Daí o que você faz? Você tem esse beta, que é a média do mercado nesse setor, e aí você avalia de acordo com o endividamento de cada empresa, porque o endividamento é um fator de risco, então você fala, bom, essa é a média, esse é o endividamento médio, e aí você compara, fala, tá mais endividado que a média, fica um pouco mais arriscado, menos endividado que a média, menos arriscado, comparado com essa média setorial. Essa é a explicação do bottom-up beta, tá? Que é isso que a gente vai calcular. Então, basicamente, a gente precisa descobrir aqui o endividamento da empresa. Depois a gente pode plugar os números na fórmula. Então, a gente precisa achar o endividamento. Onde? No balanço patrimonial. Vamos olhar o balanço patrimonial. Então, esse aqui é o balanço patrimonial da Disney, tá? Isso aqui você acha nos demonstrativos de resultado, aí o mais recente. Nesse caso aqui é o segundo trimestre de 2021, que é quando eu estou fazendo esse vídeo. Então, o que eu estou olhando aqui? Esse aqui é a parte de dívida, tá? Liabilities and Equity, tá? Então você tem no balanço patrimonial o passivo e o ativo, a gente está olhando o passivo. Então o que você vai fazer? Primeiro, dívida de curto prazo, onde está? Current Liabilities, tá?
Então você vem aqui, ó, em Current Portion of Borrowings. O que é isso aqui? É a parcela de endividamento recente. Olha o que eu achei. 5, isso aqui está em milhões, tá? Então isso aqui é 5 bilhões e 700 milhões. Legal. Cadê o resto da dívida? Aqui, ó. Acabou Current Liabilities, continua enfim, liabilities de longo prazo, né? Tá aqui, borrowings, olha aqui, ó. Você vem, ó, 52,9 bilhões, tá? Então é isso aqui. Acabou. Essa é a dívida, você tem que somar as duas coisas. Você soma as duas coisas aqui e vai dar algo, sei lá, próximo de 59 bilhões de dólares em dívida. Legal. Acabou aqui? Não. Você tinha que pegar mais o quê? Patrimônio líquido. Onde é que está o patrimônio líquido? Ó, equity, tá aqui. E aí o que a gente quer? Total equity. Vem aqui 88 bilhões. Pronto. Então agora a gente tem as informações que a gente quer. A gente tem os 50, em torno de 59 bilhões aqui e 88 bilhões aqui. Vamos continuar. A gente precisava dessas informações. Então, finalmente, a gente consegue calcular o beta, tá? Eu peguei ali e fiz um mix de financiamento, só para ficar claro aqui, tá? Ó, 60% do financiamento é de capital próprio e 40% é dívida. Então, você dividir 60 por 40, você vai achar 66,424. E aqui, então, beta desalavancado, como a gente já visto, é 1,04, a alíquota de imposto é 25%, a alíquota padrão nos Estados Unidos. Às vezes é bom você fazer essa continha, tá, para a sua empresa, porque algumas empresas têm benefício fiscal e tudo mais. Então, a gente chega aqui num beta de 1,559. O que significa isso? Que é uma empresa mais arriscada que a média, tá, de mercado. Uma empresa bem mais arriscada que a média de mercado nesse setor, no setor de entretenimento. E faz sentido, tá? Não é uma coisa essencial. O que você vai achar como empresas muito seguras, tá? Empresas de água, saneamento, eletricidade, que são coisas que não dá para viver sem. Dá para viver sem ir à Disney, por exemplo. Se teve a pandemia, os parques ficaram fechados. Então é isso que esse número reflete, tá? Legal. Então, conclusão do custo de capital. A gente agora que a gente já tem o beta, a gente pluga na formulinha, a gente já tem a taxa livre de risco, beta esse, RPS, pronto. Custo de capital 8,76. Significa que para eu investir nessa empresa, eu tenho que ganhar no mínimo 8,76, tá? Se eu fosse investir só no equity. Então, agora, custo de capital de terceiros. Lembra? Tem o custo de capital próprio, custo de capital de terceiros. O custo de capital de terceiros é mais fácil, tá? Você tem uma formulinha aqui que é o custo da dívida vezes o menos a alíquota de imposto. E por que isso daqui acontece, tá? Isso daqui acontece porque quando você... Olha o que acontece. Quando você tem o juro da sua dívida, ele entra como um custo, numa despesa. Ou seja, você consegue abater isso do seu resultado, de maneira que você vai pagar menos imposto. Tá bom? Ou seja, quanto mais dívida você tiver, menos imposto você paga, na prática. Só que é um trade-off, tá? Porque, beleza, você paga menos imposto, mas você aumenta o risco da sua empresa, porque você está aumentando dívida. Então é por isso que as empresas se endividam, tá? Quanto mais dívida você tem, menos imposto você paga, só que, por outro lado, você também aumenta seu risco. Então é tentar achar um equilíbrio, tá bom, pessoal? Então, custo da dívida, como é que a gente acha o custo da dívida? É o spread corporativo mais a taxa livre de risco. E o que é spread corporativo? Tá? O spread corporativo é o seguinte, imagina que você é um banco, tá? E você tem a dívida do governo. Você pode comprar a dívida do governo ou você pode comprar a dívida da Disney. Vamos lá. Os riscos são semelhantes? Não, é justamente isso. Tá? O quanto a Disney precisa te pagar, ou seja, precisa pagar o banco para que seja melhor para o banco emprestar para a Disney do que emprestar para o governo, tá bom? Então é basicamente isso, se coloca na posição do banqueiro agora, que a gente está pensando como se estivesse no lugar do banco. Então o spread corporativo nada mais é do que isso, digamos, a taxa livre de risco. Então, vamos lá, a taxa livre de risco é 1,4. Quão arriscado a mais é investir na Disney do que, quer dizer, emprestar dinheiro para a Disney do que emprestar dinheiro para o governo. Então vamos lá. Como é que a gente sabe isso? Você basicamente digita Moody's Disney ou S&P Disney Rating, alguma coisa assim, tá? Tem várias agências de rating, elas fazem relatório e tudo mais, e você tem que confiar nesses caras, tá? Porque um banco, quando ele vai avaliar um investimento, ele pede para uma dessas empresas, que são empresas gigantescas de análise de risco, análise de crédito e tudo mais, e elas fazem os relatórios lá dizendo toda a fundamentação delas e por que elas acham que aquele é o risco da empresa. Enfim, nesse caso, a gente vai ter que confiar neles, tá? Isso
é simples assim, você vai ter que confiar nessas empresas. E aqui é sempre bom você checar a data, tá? Então aqui é uma data bem recente, é março desse ano, tá? Tem mais passado, bem tranquilo. E aqui o Moody's está dando uma nota de A2 para Disney, você fala. O que significa A2? E aí, beleza. E aí você tem essa tabelinha aqui, onde você consegue ver. E aí esse aqui é o rating da Fitch, esse aqui é o Moody's, tá? E o A2 você vem aqui, ó, 100 pontos BPS, tá? Então, ou seja, 1%. Tá? Isso aqui só se divide por 100, todos esses números. Legal. 1%. Então a gente tem o spread comparativo de 1%, a gente tem a taxa livre de risco 1,4%. Ou seja, a soma dos dois é o custo da dívida. 2,4% é o custo da dívida. A alíquota de imposto é 25%. Então, descontando, né, aquilo que você consegue abater do seu lucro por causa do imposto, a gente tem um KD de 1,8%. Esse é o custo da dívida. E aí, e é por isso aqui, pessoal, que quando você ouve o analista falar que o juro de longo prazo vai subir, isso é ruim para as empresas. Por quê? Porque aumenta o custo da dívida das empresas. Tá? E aumenta o custo da dívida das pessoas em geral, porque a taxa de livre de risco aumenta. Então você pode perceber aqui que se a taxa de livre de risco aumentar bastante, esse número aqui vai subir, assim como o CAE também, que a gente viu, vai subir. Isso faz mal aí aos valuations, tá, das empresas. Então vamos lá. Então a gente achou aqui o custo de capital de terceiro. Finalmente a gente pode terminar essa análise com a gente tem o CAE, a gente tem o KD, você faz essa continha e chega em 5,98%. Esse é o risco da Disney. Tá? E só lembrando, tá? CAE, custo de equity, tá? Então 8,76 vezes 60%. Por quê? Porque é o custo, que é a proporção que você tem de capital próprio. 1,8 vezes 40, porque é a proporção de dívida, a gente chega nesse número. E aí, calma, que terminou, em tese. Mas aqui entra, assim, os caráteres subjetivos, tá? Que você pode virar e falar assim, poxa, mas tem algum risco extra aqui, um processo, alguma coisa que a empresa tenha, sei lá, ela está competindo por um projeto importante, se ela perder pode ser muito prejudicial. Enfim, existem caráteres subjetivos de cada empresa, tá? E aqui faz sentido sim uma análise daquilo que eu estava falando, que o pessoal fica de papinho e tudo mais, entendeu? Então, o que você pode fazer aqui? Você pode olhar para esse número e pensar, bom, talvez esteja muito baixo porque acredito que existe um risco extra no mercado e tudo mais. Né? Ou então que esse número é muito alto e apesar da Disney ser uma empresa de entretenimento, ela é uma empresa bem menos arriscada porque ela tem uma marca muito forte e eu pessoalmente acredito nisso aqui, tá? Porque veja bem, ela não é uma empresa de entretenimento normal. A Disney, poxa, você pega as 10 maiores bilheterias da história, ela tem 8 praticamente. Então assim, ela fazer um filme é certeza de blockbuster. Ela lançar qualquer coisa no Disney Plus vai atrair gente pra caramba. É uma plataforma que vem crescendo muito, ele é bem diversificado, porque pô, ele tem propaganda, ele tem os parques, ele tem produção de conteúdo no cinema, agora ele tem Disney Plus, ele é bem diversificado. Então se você olhar para a média de mercado do setor de entretenimento, eu realmente vejo a Disney como o melhor player possível. E dado isso, que ele tem uma marca muito forte, um nome absurdo, além de infinitas patentes, né? Assim, tipo Toy Story, Star Wars e etc. Qualquer coisa da Marvel aí, né? São patentes extraordinárias, esses heróis todos. Pô, Homem-Aranha, quanto dinheiro isso daí vai dar no longo prazo? Mais filmes do Homem-Aranha, tá entendendo? Então isso daqui são coisas subjetivas que realmente você pode olhar para isso aqui e falar, eu acho que, por exemplo, eu poderia abaixar esse valor aí de repente em 10%, em 15%, se eu quisesse. De risco. Eu, pessoalmente, na minha avaliação de investimento, como eu vou mostrar nos próximos vídeos, eu não vou baixar, tá? Não vou. Porque eu sempre falo isso, eu prefiro ser surpreendido positivamente do que negativamente, tá? Mas, assim, eu entendo o argumento de você vir aqui e falar, não, 5,98, olha, realmente eu acredito que é uma empresa bem menos arriscada que a média deste setor, então acho que dá para reduzir aqui, talvez, o CAE, ó, você pega o CAE, diminui 15% dele ou 10% dele para dar uma refinada e fala, não, é a Disney e tudo mais. Então, nesse caso, faz sentido sim você ter esse caráter subjetivo, tá? Mas os números são os números, tá? E assim, precisa fazer contas. Não é só ficar falando, sabe? Então é isso que eu quero mostrar nessa série de vídeos. Esse foi o vídeo sobre risco e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Valeu!